Um bom dia a todos. Estamos aqui para realizar então um webinar, explicar-vos um pouco o modo como funcionam os estágios Blue Book e convidar-vos a candidatarem-se a este programa nos próximos dias. Temos candidaturas abertas até dia 31 de janeiro. O meu nome é Ana Margarida Silva. Temos connosco a doutora Zélia Dias, do Centro de Informação Europeia Jacques Delors, e a doutora Carolina de Albuquerque, que neste momento está no Colégio da Europa, mas que foi também já uma estagiária no âmbito deste programa e, portanto, vai partilhar connosco a sua experiência no âmbito dos estágios Blue Book. Eu, muito rapidamente, iria apenas partilhar algumas regras, pequenas regras, para que esta sessão funcione melhor. Temos, de facto, um número de participantes bastante elevado e, por isso, aquilo que nós vos sugeríamos era que, durante a sessão, nós vamos ter primeiro a apresentação da Zélia e vocês poderão colocar questões através do chat. Se for uma questão mais complexa e que vocês sintam a necessidade de verbalizar, essa possibilidade também existe, mas aquilo que nós vos pedimos é que, se quiserem efetivamente colocar uma questão que seja um bocadinho mais complexa ou que achem que é necessário colocar de viva voz, coloquem a mão no ar e assim que seja oportuno nós dar-vos-emos a oportunidade de colocar a questão. Para outras questões um bocadinho mais simples, vão colocando no chat e das duas uma, ou se nós soubermos de imediata resposta, a responderemos, ou tentaremos fazer um sumário das questões e no momento em que seja oportuno interromper também aqui um bocadinho a Zélia, dar um descanso à Zélia quanto à apresentação, colocaremos as questões. Vai sempre existir no final da apresentação da Zélia e também no seguimento do testemunho da Carolina um espaço para vocês colocarem as vossas questões, portanto vão identificando e com o tempo vão poder colocá-las. Aquilo que vos pedíamos então era precisamente por este motivo, por esta questão mais técnica e para que a sessão funcione bem para todos. Esqueci-me de escrever ali desligada, mas o objetivo era esse, mantenha o microfone desligado e mantenha a câmara de vídeo desligada. Pronto, né? Nesta fase inicial. Só partilhar então vídeo e microfone, ligar vídeo e microfone quando colocarem alguma questão de viva voz. E eu faria aqui só uma breve, mas muito breve mesmo. Obviamente que na medida dos vossos possíveis, mas até mais por uma questão de utilidade para vocês próprios, porque vamos manter os vossos microfones desligados, mas mantenham já agora também o vosso telemóvel sem som, tanto quanto possível, para se manterem concentrados. É uma questão apenas que será útil, sobretudo para vocês, diretamente. Muito rapidamente, só dizer-vos, pronto, nós estamos aqui, portanto, eu faço parte da Rede Eures, não propriamente nem da EPSO, nem do Centro de Informação Europeia Jacques Delors, mas uma vez que nós estamos também integrados no IFP e também divulgamos este evento, este webinar através do IFP, e uma vez que é também um serviço de apoio à mobilidade, de certa maneira também tem alguns aspectos em comum com estes programas, o EURES é uma rede de serviços europeus de emprego, portanto a sigla European Employment Services, que tem por missão facilitar a livre circulação e o recrutamento transnacional e transfronteiriço de trabalhadores na União Europeia, Espaço Económico Europeu. Nós abrangemos um espaço de intervenção de 31 países, que incluem os 27 Estados-membros da União Europeia. Até há bem pouco tempo tínhamos também connosco o Reino Unido, por ora abandonaram-nos, pode ser que seja temporariamente, mas vamos esperar que vai demorar um pouquinho, com certeza. Noruega, Islândia e Liechtenstein, países que fazem parte do que se chamava tradicionalmente EFTA, e Suíça. No âmbito destes 31 países nós promovemos então a mobilidade, temos diariamente no nosso portal do EURES mais de 3 milhões de ofertas de emprego em divulgação. No entanto, os serviços do EURES focam-se, se calhar, um pouco mais no segmento do mercado de trabalho privado, se vocês quiserem, mas temos esta colaboração também com o Centro de Informação Europeia Jacques Delors, que colabora com o Serviço Europeu de Seleção de Pessoal na divulgação destes recrutamentos e, por isso, já há algum tempo, em parceria com o CIESD, fazemos estes webinars também. No que diz respeito aos serviços do EURES, só saberem que, se for essa a vossa opção,
colocação a nível privado, nós temos uma rede humana de conselheiros de EURES espalhados por toda a Europa, de cerca de 1000 conselheiros, 38 dos quais em Portugal. Temos o portal do EURES, em que, como vos disse há pouco, temos, por regra, neste momento penso que anda à volta dos 3,7 milhões de ofertas de emprego para todas as áreas profissionais que vocês possam imaginar, e para estes 31 países, para além de um conjunto de outros serviços de informação sobre condições de vida e trabalho, sobre mercados de trabalho que vocês podem aceder. Temos um conjunto de eventos online que organizamos por ano, cerca de 40 eventos que visam promover a mobilidade e divulgar diferentes destinos e diferentes oportunidades de recrutamento neste website que aqui estão a ver, o European Job Days. Em Portugal, temos um site onde nós vamos divulgando as atividades que organizamos a partir de Portugal, incluindo também estes webinars que aqui estamos a falar. Temos um chat às sextas-feiras que está também disponível e em que vocês podem falar também com conselheiros dos EURES, colocar alguma questão que possam ter. E as nossas redes sociais, nas quais podem efetivamente também acompanhar as nossas atividades, nomeadamente no YouTube, disponibilizaremos também a gravação destes webinars. E só deixar-vos esta nota, quando fizermos chegar-vos informação também sobre este webinar, enviar-vos-emos também os nossos contactos para que vocês fiquem sempre com acesso a nós sempre que necessitarem. E pararia de falar do EURES, porque vocês já estão, não é por isso que vocês estão aqui hoje, e vou aqui então parar a minha apresentação e passaria então a palavra à doutora Zélia. Bom dia, vou tentar para partilhar a apresentação. Bom dia, ora bem, aqui estão eles. Diz que o ficheiro já existe. Não há problema, diga que ou substituir ou... Substituir. Ok, vamos ver. Aí vai ele. Muito bem. Ok, sim senhor. Cá estamos. Está toda a gente a ver e a ouvir-me? Acho que sim. Sim. Ana, ouve-me? Pronto, então todos os outros me ouvem. Bom dia, Zélia Dias, do Centro de Informação Europeia Jacques Ministério dos Negócios Estrangeiros. Começo por agradecer ao IFP EURES, na pessoa da doutora Ana Margarida, a disponibilidade para coorganizar este webinário sobre estágios na União Europeia, em especial o Blue Book. Agradeço à doutora Carolina Albuquerque, estagiária Blue Book, que vai falar, testemunhar a sua experiência enquanto estagiária e depois até pedirei também para falar um bocadinho do Colégio da Europa. E aos participantes, muitos participantes que nos estão a ouvir e agradecendo o vosso tempo, a vossa atenção e esperando corresponder às vossas expectativas e motivar-vos a concorrer a um estágio na União Europeia, porque esse é o nosso grande objetivo. Muito bem. Então, eu agora vou colocar os óculos porque estou a ver os diapositivos deste tamanho e sou contra a impressão em papel. Portanto, estamos cá. Um estágio, seja ele na União Europeia, seja ele noutro lado qualquer, é uma forma de trabalhar lado a lado com os funcionários, 7 ou 8 horas por dia, 5 dias por semana, conhecendo os procedimentos e as políticas das instituições onde se está inserido. E contribuindo para o trabalho diário dessa instituição, solucionando problemas reais laborais enquanto estamos lá, enquanto estagiário, e aplicando os nossos conhecimentos académicos. O estágio numa instituição europeia, para além de todas estas características que eu já mencionei, é uma experiência de trabalho em ambiente internacional, multicultural, multilinguístico, porque no mínimo estarão 27 Estados-membros e 24 línguas oficiais a trabalhar em conjunto,
E digo mínimo porque poderá haver já estagiários e funcionários dos países candidatos e, inclusivamente, um pequeno número de outros estagiários de países terceiros. Portanto, no mínimo, 27 Estados-membros, 24 línguas oficiais, tudo a trabalhar em conjunto, muitas tradições, muitas culturas, portanto, trabalhar numa verdadeira equipa internacional. Obviamente que, se são pelo menos 24 línguas oficiais, vai haver um desenvolvimento das nossas competências linguísticas, porque, obviamente, as 24 línguas oficiais são permitidas no trabalho em conjunto, mas existem línguas de trabalho da Comissão, e o Blue Book é o estágio da Comissão, que é o inglês e o francês e o alemão. Portanto, teremos o desenvolvimento de várias línguas, a possibilidade de desenvolver várias línguas. E, para além disso, o que a União Europeia gostaria, ao oferecer um estágio, era que o estagiário, ao estar ali lado a lado com os funcionários durante alguns meses, neste caso 5 meses, viesse com a União Europeia under the skin, como dizia o Frank Sinatra, ou seja, embaixadores de boa vontade. Traziam a União Europeia, compreendiam o que estava em causa, o que era o projeto de paz que está em causa e como é importante defendê-lo. E isso é o que a União Europeia pretende em última análise. Portanto, oferecer ao estagiário alguns meses, lado a lado, com os funcionários, numa experiência única e enriquecedora, obter desses estagiários motivação, interesse, juventude, proatividade e que viessem imbuídos da União Europeia para um futuro trabalho nessa União. Hoje vou falar em particular do estágio Blue Book, porque as suas candidaturas estão abertas até 31 de janeiro, mas falarei também do estágio Schuman, organizado pelo Parlamento Europeu, do estágio no Tribunal de Contas Europeu, outra instituição europeia, e cujas candidaturas também estão abertas até 31 de janeiro, e, no global, os estágios no Serviço Europeu de Ação Externa, porque são um pouco diferentes e gostaria de também motivar-vos a verem e a apreciarem estas oportunidades. Peço desculpa, irei bebendo golinhos de água ao longo da minha apresentação. Então, o que nos traz hoje aqui em principal instância é o estágio Blue Book, o grande estágio da União Europeia, organizado pela Comissão Europeia, que é a grande instituição da União Europeia, e que abre as candidaturas 2 vezes por ano. O estágio Blue Book, que a candidatura, a sessão do estágio Blue Book neste momento está aberta, é para a realização de outubro deste ano a fevereiro do ano que vem, 23. Quem é que se pode candidatar? Nacionais de um Estado-membro, dos 27 Estados-membros, dos países candidatos, e sim, existe um pequeno número de vagas para candidatos de países terceiros, de todos os continentes. E depois eu direi aqui quais são os países que, entretanto, se têm candidatado também e sido selecionados para este estágio. A licenciatura tem de estar terminada no momento da candidatura. Ou seja, agora estamos em janeiro e às vezes recebo perguntas a dizer: mas eu vou acabar de certeza em julho, posso-me candidatar? Não, não pode. Tem de estar terminada, pelo menos 3 anos de ensino superior. Como a candidatura há de reabrir, se Deus quiser, em agosto deste ano, ouçam atentamente, leiam o anúncio desta candidatura e comecem a preparar-se para a candidatura de agosto, ok? Têm de ter, no mínimo, conhecimento de 2 línguas oficiais ao nível C. Uma delas pode ser o português, é a língua oficial, muito bem, e a outra terá de ser obrigatoriamente inglês, francês ou alemão, ao nível C.
e tem de ter certificado dessa língua, do conhecimento dessa língua. Para além destas duas línguas, o português e uma, inglês, francês ou alemão, deveriam ter uma outra ao nível B2. Vamos pensar que o inglês está ao nível C, então o francês, por exemplo, ao nível B2, ou uma outra qualquer. Espanhol, polaco, vamos pensar que fizeram o Erasmus na Polónia, polaco, húngaro, o que quiser. Zélia, só colocar uma questão porque tem precisamente a ver com a certificação de língua. Eu não conheço o Língua Skill, mas há uma participante que coloca esta questão, Ana Ferreira, se o Língua Skill pode ser considerado certificado de língua. Aquilo que pode ser considerado como certificado de língua é um certificado do Cervantes, British Council, Goethe Institute, ou de uma universidade que ateste o seu nível, ou se fez a licenciatura nessa língua, pois obviamente não vai precisar de certificado, ou se fez, por exemplo, o Charles Pierre até o 12º ano, portanto, ou se tem dupla nacionalidade, portanto, a língua desse país, vamos pensar que foi imigrante, por exemplo, num dos nossos países de imigração, França ou Alemanha, e consegue provar que fez o secundário, por exemplo, nesse país. Portanto, isto são os certificados exigidos e que são admitidos, ok? Pronto. Obrigada. Para o estágio de tradução, na Direção-Geral de Tradução da Comissão, tem de ser capaz de traduzir de uma língua principal para a sua língua, que geralmente é a língua materna, para o português. Ou seja, vai ter de saber traduzir de duas línguas para a sua língua, e essas línguas têm de ser ou inglês, ou francês, ou alemão, ok? E os candidatos, para além de todas as condições elegíveis que já disse, não podem ter realizado um outro estágio numa instituição, agência ou organismo da União Europeia por mais de 6 semanas ou 42 dias seguidos, contando fim de semana, remunerado ou não. Não podem, ok? Muito bem. Então, os estágios nas instituições europeias têm a duração, geralmente, 5 meses, podendo ser prolongados por mais um mês, até 6 meses no máximo, se estiverem, por exemplo, a realizar um trabalho que tem de ser finalizado. Mas 5 meses. Março a julho, março, abril, maio, junho, julho, e de outubro a fevereiro do ano seguinte. E a sessão que está neste momento aberta é de 1 de outubro de 22 a 28 de fevereiro de 23. Por isso, vai haver, abrem as candidaturas também 2 vezes por ano. Em janeiro, para esta sessão de outubro a fevereiro do ano que vem, e há de abrir, pelo menos até agora tem aberto, em agosto, para depois da sessão de março a julho do ano que vem. A remuneração é de 1.252 euros, eu sei, é mensal, não tem cortes, não tem impostos, não é muito, mas vamos pensar que dividem o quarto com outro estagiário, cozinham em casa e aquilo que nós compramos no supermercado, os bens que se compram num supermercado, seja ele em Bruxelas ou no Luxemburgo, são praticamente o mesmo preço que é em Portugal. Cozinhando em casa, a coisa não está mal. E, para além de o apoio familiar que pode e deve existir, se for caso disso. Tem direito ao subsídio de viagem de ida e volta do estágio, se depois todos os meses quiserem vir a Portugal, pois aí terão que pagar, e tem de ter obrigatoriamente o seguro de saúde. Não se esqueçam que nós temos o cartão europeu de saúde, para além disso a Comissão exige outro, se tiverem o de Portugal, obviamente é aceito em Bruxelas, se não... a Comissão faz um seguro e vocês pagam uma percentagem desse valor. Eu esqueci-me de dizer que este estágio, quando abre, geralmente é para 900 a 1.000 vagas de candidaturas.
Acontece que, devido à situação pandémica, em 2020, a sessão de março parou, não pôde ser realizada, e depois foi dada hipótese aos estagiários de realizarem esse estágio ou virtualmente ou que recomeçarem em outubro, pensando nós na altura que em outubro a pandemia estava solucionada. Isso não veio a acontecer e o que aconteceu com os estágios é que as vagas ficaram impactadas, ou seja, há candidatos que têm vindo a protelar o seu estágio e levou a que as vagas não sejam tantas quanto as tais 900 mil normalmente. Portanto, eles não dizem que o número de vagas está aberto, esta sessão, mas pensamos que não mais do que 500, 600 vagas estarão abertas para esta sessão. Quais são os direitos do estagiário? Pois vai ter um orientador de estágio, que é importantíssimo, é aquele que lhe vai definir as tarefas, orientá-lo e adaptá-lo à instituição, resolver qualquer situação problemática que possa aparecer e ajudá-lo a elaborar o relatório final do estágio, que é esse que vai enriquecer o vosso currículo e aquele que depois vos vai permitir, numa futura entrevista de emprego, dizer: eu estive ali, estive 5 meses nesta instituição e fiz isto, elaborei isto, contatei com isto, comuniquei, etc. Portanto, isto vai ser muito importante para uma futura entrevista de emprego. Tem direito a 2 dias de férias por cada mês de trabalho, ou seja, vamos pensar que são os 5 meses, 10 dias de férias pagos, podendo vir a Portugal, se quiserem, ou estar onde quiserem, e continuam a ser remunerados. O horário de trabalho, como disse, é igual ao dos funcionários, 7 ou 8 horas diárias. Podem apresentar atestado de doença desde que o médico, sim, diga que realmente têm de apresentar, estão doentes e continuam a ser remunerados, e a única coisa que vos é solicitada no final, para além de trazerem a União Europeia na vossa bagagem, é que reserve inscrição nas matérias que forem com as quais tratando. As candidaturas são em janeiro e agosto e, portanto, esperamos que tornem a abrir em agosto. Portanto, quem não tiver ainda a licenciatura terminada ou achar que não tem as competências linguísticas bem desenvolvidas, prepare-se, leia o anúncio, veja o que é necessário desenvolver-se pessoalmente, pessoal ou profissionalmente, até com um pequeno voluntariado, uma pequena experiência profissional, e em agosto, então, estará mais apto a candidatar-se. Quais são as... Diga. Aqui uma questão que tem a ver ainda com a questão das línguas e que é pertinente. Imaginando que alguém tem um certificado de língua de nível C2 ou C1, mas que tem 6 anos esse certificado ou um pouco mais, é admissível ou tem que ser um certificado mais recente? Eu não sei qual é o prazo de validade dos certificados, nem a validade que a Comissão permite, mas se pudesse ter outro mais recente, eu acho que era melhor. De toda a forma, candidate-se, diga que tem esse certificado com 6 anos e predisponha-se a tirar outro logo que sejam solicitados os documentos. Nesta fase da candidatura ainda não é necessário enviar os documentos, mas depois comecem logo a preparar, porque quando for solicitado os documentos, têm para aí 2 semanas para enviar. Portanto, candidate-se, mas comece logo a preparar um novo certificado. E já agora outra questão que também tem a ver com o facto de se ser bilingue, portanto, exatamente, o candidato é bilingue porque nasceu em França, por exemplo, e temos aqui uma candidata que está nessa situação, frequentou o ensino básico, desde claro que é bilingue, à partida esse nível é considerado, certo?
Sim, sim, sim. Pelo menos é o que diz o regulamento, portanto, estamos em crer que sim. Exatamente. Ok. Muito bem. Há mais? Há aqui umas questões que têm a ver com os timings de candidatura, porque há pessoas que podem não ter a licenciatura concluída a 31 de janeiro, e, portanto, aquilo que nós estávamos a aconselhar é que poderá candidatar-se provavelmente em agosto, e os estágios cuja candidatura se inicia em agosto iniciar-se-ão em fevereiro, se não estou enganada, certo? Fevereiro ou março? Março. Março, exatamente. Ok, muito bem. Sim. Desculpe, ainda há aqui uma questão sobre a possibilidade de se reativar uma situação hipotética de alguém que concorre a um estágio que decorre de outubro a fevereiro, é aceito, mas que por alguma razão não pode realizá-lo nesse período. Pode-se recandidatar? Sim, pode recandidatar-se às vezes que quiser, portanto, mas tem de sempre fazer nova candidatura. Nova candidatura, sim. Mais? Há uma questão que tem a ver com as vagas em Lisboa, se sempre existiram vagas em Lisboa, se calhar é só um posto de trabalho, mas não sei. Eu penso que a Carolina depois até fala melhor disso, mas, sim, as vagas que abrem não é só para Bruxelas ou Luxemburgo, são para também as representações da Comissão em várias cidades europeias. E Lisboa tem uma vaga nesta sessão cujas candidaturas estão a decorrer. Uma vaga em Lisboa. Eu devo dizer que não costumo falar desta vaga. Porquê? Porque aquilo que é essencial neste estágio é a experiência internacional, o irem conhecer a instituição lá fora, o networking com os funcionários, a comunicação com os outros estagiários e ficar em Lisboa, sim, é uma experiência também boa e vão aprender o que é a comissão, porque é a representação da comissão em Lisboa. Mas falta tudo o resto. Falta ir ao supermercado em Bruxelas, falta ir comer chocolates na Godiva, na Grand Place, falta toda aquela comunicação, os trolleys para trás e para a frente, viver o que é uma carreira europeia em Bruxelas. E digo-vos, ainda é um posto muito bem acreditado em Bruxelas. E falta isso tudo, ok? Mas sim, há uma vaga para Lisboa. Ok. Posso continuar? Ou ainda há mais questões? Obrigada, Célia. As restantes questões, eu penso, há aqui uma que tem a ver com experiências de cursos intensivos de Erasmus, o mestrado em inglês pode substituir o certificado de línguas, agora o Erasmus penso que não, não é? Não, Erasmus não. O mestrado, sim, todo em inglês. E desde que provem que todas as aulas foram dadas em inglês, todos os relatórios que tiveram de efetuar foram em inglês, sim, pode. Pronto, obrigada. Ok? Então, tarefas que irão executar. Muito bem. E isto vale para tanto a sede da comissão, como uma agência, como um organismo, sejam eles onde estiverem a executar esse estágio. Organizar reuniões, pois é-vos pedido o contacto em X, Beltrano, Y, para uma reunião, participar em grupos de trabalho e audições públicas e preparar documentos de trabalho como relatórios, respostas a perguntas dos cidadãos, apoiar na gestão de projetos. Portanto, vocês vão fazer o esboço de tudo isto e depois haverá, obviamente, ou o tutor ou um chefe que depois irá corrigir aquilo que irão fazer, não é? Portanto, convém ficar isto bem dito, até no nosso trabalho diário isto acontece, quanto mais com o estagiário. Na questão da tradução, é uma experiência prática de trabalho de um tradutor numa instituição europeia, ok? Portanto, estas são, em grande parte, as tarefas que irão executar. Mas, como eu digo, estarão lá para solucionar problemas, apagar fogos lado a lado com os funcionários e fazer aquilo que tiver de ser feito, certo? Então, como é que se processa a candidatura a um estágio na União Europeia? E aqui não é só válido para o Blue Book, como para o Schuman, como para qualquer outro estágio num organismo ou numa agência europeia.
O anúncio de candidatura é publicado no portal da entidade que abre a vaga. Neste momento estamos a falar do Blue Book, pois o anúncio foi publicado no dia 5 de janeiro, 5 ou 6 de janeiro, no portal da Comissão Europeia, que é quem organiza este grande estágio. Deve começar-se por ler bem o anúncio. O anúncio é aquele que especifica as tarefas que irão executar, aquilo que terão de ter como critérios de elegibilidade e, portanto, se não estiverem bem de acordo com aquilo que é solicitado ou para aquilo que irão fazer, pensem se realmente se querem candidatar ou não. Ou então dizerem, não, aquilo que eu quero é isto, ainda não tem este ou aquele aspecto, eu vou ter de me desenvolver neste ou naquele aspecto, tanto pessoal como profissionalmente. Começam por se registar no portal da instituição. Login, portanto, criar uma conta. Login, password, e a partir daí começam a fazer a candidatura. A candidatura para o Blue Book começa com um pequeno self-test, portanto, um teste em que se vão autoavaliar se realmente é aquilo que vocês pretendem fazer. É fácil, ainda ontem eu fiz, portanto, e no final diz, parabéns, você está apta a continuar com a candidatura. Portanto, acho que não vão ter problemas. Muito bem. E depois começam a preencher em linha o formulário que lá está. Na altura da candidatura, não vão enviar documentos. Quanto muito se vos for solicitado, é em PDF que enviam junto com o formulário. Este formulário vai ser preenchido na língua que escolheram, ou francês, ou inglês, ou alemão. Qual é o modelo da informação que devem ter presente? É o CV Europass. É um CV criado pela União Europeia e que é importante para o selecionador, numa primeira análise, avaliação curricular, saber se o candidato tem as condições para se candidatar ou não. Depois, uma carta de apresentação, que no fundo é um documento que também pertence ao CV Europass. Portanto, esta carta de apresentação, tanto o CV como a carta de apresentação, escritos na língua que escolheram e simples, claros, sem erros ortográficos, não precisam fazer a candidatura num único dia, vão salvaguardando e só no final é que fazem submeter, portanto, se possível, até deem a ler alguém, se tiverem algum conhecido da origem dessa língua, portanto, seria ótimo para ser entendido por todos, porque às vezes a gente percebe aquilo que lá está, porque fomos nós que fizemos, ou que tem a ver connosco, mas depois outra pessoa que lhe diz, pá, eu não estou a entender isto, desculpa lá, ok? Ou tem erros. Não, nem ortográficos, nem erros de semântica, portanto, se possível, tenham cuidado. O Google Translate tem evoluído muito nos últimos anos, mas não deixa de ser uma máquina a traduzir, portanto, se possível, peçam a alguém para vos ajudar. A carta de referência eu pus entre parênteses, porque nem todas as candidaturas solicitam, mas se vos solicitar, e eu penso que no Blue Book sim, peçam ao professor que mais gosta de vocês, ou ao último empregador que tenham tido, não sei. Também escrita em francês, inglês ou alemão, curta, sucinta e dizendo aquilo que estiveram a realizar. Eu pus aqui o link para o Europass. O Europass tem evoluído muito também, tem um novo interface, é mais fácil de preenchimento, portanto, comecem inclusivamente por fazer esse preenchimento e depois, quando forem para a candidatura, preencher o formulário já é muito mais fácil, porque tem tudo esquematizado aí no CV Europass. E, portanto, esta é, assim, a candidatura até 31 de janeiro. Temos dúvidas? Temos algumas dúvidas, portanto, vou já colocá-las. CV Europass, é mesmo obrigatório utilizar o modelo Europass ou desde que o CV tenha a informação constante também no modelo Europass será suficiente? É uma das questões? Deve ser o CV Europass. Foi a União Europeia que o criou e gosta muito dele. Portanto,
Eu sei que não dá muito asa à criatividade, tentem inserir 36 anos de experiência profissional no CV Europass, embora ele já esteja muito melhor, é um bocadinho difícil. Mas por isso é que eu digo, habituem-se, ok? É o que eles querem, vamos fazer aquilo que eles pretendem. Portanto, isto é como num teste no secundário, vamos pôr lá Nossas e vamos fazer... probabilidades de sucesso. Exatamente, o professor disse e a gente vai fazer o que eles querem. Portanto, comecem por preencher o CV Europass, habituem-se a essa esquematização dele. No fundo, às vezes é um bocadinho de espartilho, mas não interessa. É fácil para o selecionador ver se vocês têm os critérios de elegibilidade e depois, ao preencherem o formulário, apliquem exatamente esses campos e essa terminologia. Mais. E tem uma oportunidade da Europass, porque de facto ele evoluiu muito mesmo no último ano, 2 anos, portanto está bastante melhor e já permite alguma flexibilidade e até já tem mais do que um template também em termos de visualização, portanto há aqui algumas novidades que vale a pena espreitar. Há aqui mais 2 questões que eu penso 3 questões que penso serem importantes colocar. Se o CV e a carta de apresentação são enviados imediatamente com a candidatura ou depois, eu penso que será com. Depois. Depois. Agora, porque na candidatura faz o preenchimento do formulário. No preenchimento do formulário. E penso que o CV Europass vai ser imbuído no formulário. De toda a forma, tenho pronto, que é para, se for necessário, enviar juntamente. Mas, em princípio, os documentos já são solicitados 1 mês e meio, mais ou menos, depois. Mais. Portanto, mais uma vez, as questões da língua são sempre muito complicadas, onde se pode fazer os testes para certificar os nossos níveis de língua, se faz favor. Portanto, é assim, há várias escolas, ao nível do inglês vocês têm o exame de Cambridge e podem candidatar-se através de várias escolas de línguas. Eu tenho a referência das de Lisboa, mas há muitas através das quais vocês podem inscrever. E podem ou frequentar um módulo preparatório para fazer esse teste, e também há os testes, os Certificate of Proficiency in English, há os IELTS também. Portanto, se abordarem uma escola de línguas, à partida eles vão conseguir esclarecer-vos também sobre como chegar lá. Seja como for, se vocês tiverem dúvidas, se não for a Zélia, nós também conseguimos, no âmbito ERAS, pelo menos tentar encaminhar-vos para algumas soluções. Está bem? Portanto, podem contactar-nos a posteriori. O que eu sei é que as escolas de línguas têm vários níveis de certificados, vários tipos de certificados. Vocês peçam o mais baratinho, porque é só para dizer o nível que vocês têm, mas nada. Portanto... Este que permite a equiparação aos níveis C1, C2, é o que se pretende, não é? Depois, aqui a Isabel Chaves pergunta se faz sentido incluir na candidatura cursos que tenham a duração exatamente de 4 semanas. Penso que a instrução que ela há dado é que sejam de duração superior a 4 semanas, portanto é uma questão que colocam à Zélia. Sim, aí vale a pena, porque é toda uma experiência vossa. Tudo o que vocês fizeram até agora vale e é uma mais-valia para a vossa candidatura. Erasmus, voluntariado, ação social, outra experiência profissional, tudo vale. Não pode ser, mais de 6 semanas numa instituição ou organismo europeu. Aí é que não pode ser, porque tudo o resto é uma mais-valia e um enriquecimento vosso. E aqui estamos a falar de cursos, portanto, de formação, não é? Tudo, experiência profissional, formação, tudo aquilo que vocês fizeram é uma mais-valia e um critério diferenciador dos outros, porque vocês estão a ver 27 Estados-membros a candidatarem-se, mais os candidatos, os países candidatos, mais alguns, mas esse é uma cota especial para os países terceiros. Portanto, todos os elementos diferenciadores que puderem apresentar, melhor, não é? Em relação às línguas, seriam questões múltiplas que eu se calhar sugeriria que depois nos coloquem as vossas questões, mas se forem específicas por um e-mail, porque de facto há situações muito diversas. Agora,
Experiências profissionais podem não ser suficientes para certificar o vosso nível de conhecimento de língua, diria eu, ou seja, há aqui uma participante que pergunta se experiência durante 13 anos a trabalhar com o inglês seria suficiente. Pois, mas quem é que certifica que, não é? Exatamente. Do mesmo modo, uma coisa é um mestrado numa língua, que é efetivamente focada na língua, outra coisa é um curso, por exemplo, comunicação, que também foi mencionado aqui no chat, em que durante 2, 3, 4 semestres existiu uma disciplina de inglês. Pode não ser suficiente para certificar o nível de língua. Não, não é. Exatamente, não é. Vamos avançar e Vamos depois avançar. deixarmos as questões mais, porque senão Mais nunca mais pessoais, acabamos. sim. Exatamente. Então, como é que é o processo de seleção? Ok, fizeram a candidatura, ela vai ser avaliada, uma avaliação curricular, e se forem inseridos, contatados para apresentar os documentos, enviam os documentos e são inseridos numa base de dados, neste momento virtual, que se chama Blue Book. Não é garantia que vão ser selecionados, porque são selecionados para esta Blue Book Virtual Database 3 vezes mais do que os candidatos pretendidos. Portanto, foram avaliados curricularmente e, sim senhora, enviaram os documentos, verificou-se a elegibilidade dos documentos e foram aceitos. Muito bem, e estão na Blue Book. Ok, podem então depois vir a ser contactados para uma entrevista por telefone, por Skype, por Zoom, como estamos aqui a fazer. E será feita, como vocês sabem, na língua que escolheram, ou inglês, francês ou alemão. Eu sei que nós, neste momento, estamos habituadíssimos a estes webinários, a estas entrevistas e conversas por Zoom, seja ele por que plataforma for, mas nunca é demais dizer, desligar o telemóvel, fechar a porta para não entrar o gato ou o cão, um lugar sossegado, verifiquem as tecnologias, nós entramos um quarto de hora antes para verificar a partilha de todos os documentos, etc. Toda a documentação aqui disponível, e eu trouxe algumas dicas exatamente para que se vos for perguntado alguma coisa, um nome, uma data, não dizer, desculpem, eu agora não sei, tenho de ir procurar. Não, está aqui tudo à volta. Como isto permite a visualização, vestidos de acordo com o posto de trabalho, não é de fato e gravata, isto não é nenhum casamento nem nenhum funeral, mas, pois, vestidos e até aos pés, porque às vezes há necessidade de nos levantarmos e eu já vi colegas que depois para baixo não estavam tão bem vestidos quanto para cima, uma postura profissional e, último, last but not least, na candidatura, vocês vão escolher as direções gerais para as quais gostariam de trabalhar. Ou seja, pressupõe que fizeram o trabalho de casa. Foram ver o que é que essa direção-geral, departamento, serviço faz, que projetos é que tem e, quando for a entrevista, no final, coloquem 1, 2 questões sobre essa entidade. Não só revela interesse, como fizeram o trabalho de casa, como realmente a vossa motivação para ir trabalhar naquele departamento, naquele serviço, é muito grande. É uma mais-valia. Revela interesse e motivação da vossa parte. Portanto, isto é muito importante. Como é que se processa a avaliação? Quais são os critérios de avaliação para serem selecionados? Baseiam-se na meritocracia. Portanto, em primeiro lugar, qual é o vosso nível de educação? É só licenciatura? Já têm pós-graduação? Mestrado? Fizeram qualquer coisa em paralelo? Ok. É um critério diferenciador. Competências linguísticas, muito bem. Têm as 2 línguas exigidas ao nível C e depois mais uma ao nível B2. Ok, mas, por exemplo, até podem ter feito Erasmus noutros países e ainda arranharem essa língua, ou mais o portunhol, todos nós arranhamos. Portanto, tudo isto é mais um critério a acrescentar ao vosso currículo. Relevância de experiências profissionais.
pois se já fizeram algum voluntariado, alguma ação social, alguma outra experiência no verão, algum outro estágio que tenham efetuado, não, sem ser numa instituição europeia, tudo isso é uma mais-valia. Mobilidade internacional, fizeram o Erasmus, já lá estiveram fora, gostaram, já saíram do país, não é? Portanto, é uma mais-valia também. Motivo, e vocês dizem, mas isto do motivo é muito subjetivo. É subjetivo, mas olhem que se consegue verificar na elaboração de um CV, de uma carta de apresentação e nas respostas que irão dar no formulário, consegue-se ver a vossa motivação, ok? Motivo e motivação. Porquê que querem e a vossa motivação. Portanto, sejam assertivos na forma de elaborar esta questão. E depois, obviamente, competências, tecnologias de informação, que são, neste momento, mais do que necessárias. Portanto, tudo isso é uma mais-valia. São os critérios de avaliação para a seleção de um estagiário. Muito bem. Antes de entrar no outro estágio, eu ainda queria vos dizer aqui algumas coisas relativamente ao Blue Book. Portanto, as vagas, como eu disse, não são tantas quanto o normal, porque estes 2 anos impactaram as vagas devido à pandemia. Qual é o candidato típico selecionado? É geralmente entre os 26, 30 ou até um pouco mais dos 30 até aos 40. Entre 2016 e 2020 candidataram-se 122.788 candidatos, mais na área da administração, obviamente, e nacionalidades selecionadas. A primeira nacionalidade é como nos empregos, é como em todo lado, italianos. 905 italianos selecionados. Tem aquele à vontade, aquela forma de estar, e para além de que as escolas também investiram na formação para estas competências de comunicação e de desenvolvimento, priorização, resiliência, etc. Portanto, italianos 905, depois vem por aí franceses, alemães, espanhóis, etc. E Portugal está em 11º lugar, com 229 candidatos escolhidos entre 2016 e 2020. Relativamente às outras nacionalidades, pois Argentina, Brasil, Índia, Turquia, América Latina, de todos os lados, Singapura, etc. Quais as áreas de conhecimento que se verificaram de todos estes candidatos? Obviamente que o anúncio diz áreas relevantes para a administração e a tradução, pois para a parte da tradução não é obrigatório a licenciatura em tradução, não, mas tem que ter aquele know-how de traduzir de 2 línguas para a sua língua materna, não, mas não é obrigatório. Da administração, quais são as áreas que se verificaram mais candidatos? Relações internacionais, ciências políticas, direito, estudos europeus, economia, comunicação, engenharia, meio ambiente, marketing, gestão, cultura, saúde, educação, contabilidade e finanças, mas depois também agricultura e pescas, energia, desporto e turismo, nutrição, transportes, porque a Comissão Europeia tem tantas direções gerais, todas nestas áreas, que um psicólogo, um engenheiro de meio ambiente, medicina, tudo isto é necessário e pode estagiar na Comissão Europeia, ok? Portanto, isto relativamente ao Blue Book. 5 meses, 2 vezes candidaturas por ano, portanto, estamos feitos. Agora, eu passaria a falar sobre o estágio Schumann, que é em todo muito parecido com o Blue Book. É organizado pelo Parlamento Europeu e na última candidatura, que foi em novembro e abriu para a sessão de março a julho de 22, estiveram disponíveis 433 vagas em várias áreas de conhecimento.
Comunicação, 134, Emprego, Economia e Finanças, Infraestrutura e Logística, Direito, 31, Relações Internacionais, 48, Políticas Internas da UE, Administração, 72, Tecnologias da Informação, Multilinguismo. Portanto, o estágio Schumann abre também 2 vezes por ano as candidaturas, também 5 meses, também para ser realizado de março a julho e de outubro a fevereiro do ano seguinte, realizado em vários serviços do Parlamento Europeu, em 33 cidades diferentes, e sim também havia uma vaga para Lisboa, na representação do Parlamento Europeu em Lisboa, no Largo Jean Monnet. As candidaturas também são feitas 2 vezes por ano, em junho e em novembro, portanto estejam atentos. Quem não se conseguir candidatar ao Blue Book e esteja atento, em junho pode ser que já tenha a licenciatura terminada, verifique o nosso portal Eurocid, que está lá o registro e toda a documentação que deve ler para se candidatar. E neste caso pode escolher até 3 candidaturas, fazer até 3 candidaturas, 3 áreas diferentes e candidatar-se a 3 candidaturas diferentes. Muito bem. A candidatura é feita em linha exatamente da mesma maneira que o Blue Book. Na segunda língua que escolheram, tem de ter 2 línguas de conhecimento, neste caso só 2 línguas, francês e inglês. Escolhem a língua que sabem, que melhor conhecem, fazem a candidatura e depois a entrevista é feita nessa língua. E, portanto, processa-se exatamente da mesma maneira. Entram no portal do Parlamento, criam conta, preenchem o formulário ou enviam os documentos necessários e, portanto, passam a candidatura e depois, eventualmente, uma entrevista. Vou ainda falar do estágio no Tribunal de Contas Europeu. Porquê? Porque é outra instituição europeia e também tem os estágios, as candidaturas ao estágio aberta até 31 de janeiro. Muito bem. É no Luxemburgo, os 2 tribunais situam-se no Luxemburgo, o Tribunal de Contas Europeu e o Tribunal de Justiça da União Europeia situam-se no Luxemburgo. Tem a duração de 3 a 5 meses, aqui varia, porque eles desde 2020 criaram mais uma sessão de estágio. Tinham 2 como as instituições europeias normais, mas criaram mais uma. Portanto, tem uma de março a julho, como o Blue Book e o Schumann, e tem uma de outubro a fevereiro, também igual, mas depois criaram uma de maio a setembro. E vejam como isto coincide com os meses de verão. Quando nós dizemos que as instituições europeias não têm estágios de verão, olhem este aqui que apanha junho, julho, agosto e setembro, porque é até final de setembro, ok? Portanto, candidatura feita exatamente da mesma maneira. Entrem no nosso portal eurocid.gov.pt, vejam o que é necessário fazer, estão lá os links todos e verifiquem se podem já candidatar ou se esperam pela próxima candidatura, ok? A bolsa mensal é 1.350 euros, para estagiários portadores de deficiência beneficiam um pouco mais, 1.850 euros, e está neste momento a candidatura aberta para a sessão de maio a setembro de 22, a tal que é considerada quase estágio de verão, ok? Não quis deixar de mencionar esta. Muito bem. Falámos do estágio Blue Book, o grande estágio da União Europeia e que está neste momento as candidaturas abertas. Falei do Schumann, porque é muito parecido com o Blue Book da Comissão, o Schumann, organizado pelo Parlamento Europeu, e a candidatura há de abrir em junho e em novembro. Falei do Tribunal de Contas, porque também tem as candidaturas abertas. Já agora, o nosso portal Eurocid, eu verifiquei hoje, tem cerca de 40 vagas para estágio na União abertas, na União Europeia abertas. Portanto, 40 vagas, para além do Blue Book, para além do Tribunal de Contas, para além da EUSPA, que eu já vou falar um bocadinho também mais à frente, existem 40. Portanto, se quiserem, vão lá, vejam os anúncios para verem como é que vocês comecem a preparar melhor para uma candidatura. Ok, estágios no Serviço Europeu de Ação Externa.
O Serviço Europeu de Ação Externa ajuda a União Europeia na política externa da União e, quando abre estágios, pode ser para uma das 143 delegações da União Europeia espalhadas pelo mundo, nos 5 continentes, ok? E por isso é que eu optei por falar destes estágios, porque é um bocadinho diferente. Portanto, aqui alarga os horizontes da União Europeia e pode ser realizado numa delegação espalhada pelo mundo. Estes estágios têm 4 tipos de estágios. Podem ser quatro diferentes. Estágios remunerados, para jovens licenciados com menos de 1 ano de experiência profissional. Estágio não remunerado, para aqueles estágios que são obrigatórios para a conclusão do seu ciclo de estudos e que têm de ser já estudantes a estudar e a residir no país de acolhimento, ou seja, vamos supor que abre para o Peru, portanto, já tem de estar a estudar e a residir nesse país. E depois, mais 2 outros tipos de estágio, que não vamos falar muito deles, que é o estágio para alunos de escolas da Administração Nacional dos Estados-membros e para estagiários, mas já funcionários públicos, estagiários num Estado-membro. Muito bem, então, os estágios remunerados. Quem é que se pode candidatar? Nacionais dos Estados-membros da União Europeia, óbvio, dos países candidatos e do país de acolhimento, para aquele país onde a delegação necessita um estagiário. Licenciatura concluída, e aí tem de ser mesmo. Muito bom conhecimento da língua inglesa ou francesa, porque são as línguas de trabalho no Serviço Europeu de Ação Externa, e claro que o conhecimento da língua do país para onde o estágio se dirige é uma mais-valia. Não é obrigatório, mas é uma mais-valia. E não ter, obviamente, realizado nenhum estágio ou emprego mais de 6 semanas numa instituição europeia. Esta é uma condição que se vai verificar em praticamente todos os estágios para as instituições europeias, à exceção de uma instituição, que é o Tribunal de Justiça da União Europeia, permite que um estagiário que já tenha feito o Blue Book e, por exemplo, licenciado em Direito, possa se candidatar a um estágio no Tribunal de Justiça da União Europeia. Bom, fica a ressalva. A duração destes estágios numa delegação do Serviço Europeu de Ação Externa é de 1 a 6 meses e mais ou menos 1.200 euros por mês. Eu tenho aqui uma mão levantada. Sim. Podia, por favor, esclarecer o que é uma instituição ou agência europeia comunitária? Por exemplo, eu fiz um estágio, mas foi aqui numa empresa privada, mas foi através do IFP. Isso conta ou posso me candidatar na mesma? Não, portanto, a União Europeia tem as instituições propriamente ditas, Comissão, Parlamento, os 2 tribunais, os 2 comitês, o Provedor de Justiça e o da Proteção de Dados. São as instituições propriamente ditas. Depois tem cerca de 30 a 40 agências espalhadas por toda a União Europeia, mas são agências europeias, ok? Dependentes da União Europeia. Lisboa tem 2 agências, a Segurança Marítima e o Observatório Europeu da Droga, aqui sediadas em Lisboa. É aqui que pode também fazer um estágio. O IFP, não é pertencente à União Europeia. Quer complementar, Ana? Ou não vale a pena? Só dizer, mesmo que já tinha havido esta questão um bocadinho atrás, pessoas que tenham um estágio, um emprego através do IFP ou no próprio IFP, que também a questão já surgiu, não, o IFP não é uma instituição comunitária. O facto de ser cofinanciado pelos fundos comunitários é outra questão, mas não é uma instituição comunitária, é uma instituição nacional e, portanto, nada a ver, não entra neste critério. Vocês são elegíveis, ok? Ok, muito obrigada. Só mesmo clarificar. Sim, obrigada. Muito bem, estes eram os estágios remunerados. Os não remunerados obrigatórios, na sequência do vosso curso de ensino superior. Portanto, superior ou mestrado, por exemplo. Quem é que se pode candidatar? Pois também cidadãos do país de acolhimento, os nacionais dos 27 Estados-membros ou dos países candidatos. Aqui tem de ser alunos matriculados no 3º, 4º ou 5º anos universitários, seja ele de licenciatura
ou depois no primeiro e segundo ano de mestrado, portanto, que seja obrigatório um estágio nesse ensino e que, portanto, possam realizá-lo ali, não é remunerado. A estudar e que estejam a estudar e a residir no país de acolhimento e sem experiência anterior em instituições europeias mais de 6 semanas. Isto é sempre a mesma coisa. Duração também de 1 a 6 meses. Obviamente que os outros estágios, eu disse que não falava muito sobre eles, portanto, também são de 1 a 6 meses, 1.200 euros por mês, à exceção de um que é de 3 a 6 meses. Pronto. Portanto, eu aqui não ia falar muito mais sobre os estágios. Estes estágios. Disse ainda, no início, que, para além das instituições e para além deste organismo, o Serviço Europeu de Ação Externa, existem cerca de 30 a 40 agências que necessitam estagiários. 2 delas estão sediadas em Lisboa, a EMSA, está aqui, a EMSA, ok? E o Observatório da Droga. Segurança Marítima e o Observatório da Droga, sediadas em Lisboa, também abrem a candidatura para estagiários, estejam atentos. Portanto, aqui é em Lisboa. Muito bem. Para além destas, o Banco Europeu de Investimento, o Banco Central Europeu, a EUSPA, o EIUP, Propriedade Intelectual, eu sei lá, 30 a 40 agências espalhadas pela União Europeia que abrem vaga para estágio. E aí já não são 5 meses regulamentares, pode ser até de 1 a 6 meses e podendo prolongar-se até 1 ano. Já não é tão difícil a candidatura como o Blue Book, porque já é mais específico, embora tenham de ter licenciatura terminada, conhecimento das 2 línguas, não podem ter efetuado um estágio superior a X, a 4, 6 ou 8 semanas, consoante a agência, numa outra instituição europeia. Portanto, tudo isso é válido. Agora, eu trouxe aqui a EUSPA, que está ali, portanto, deixem-me aqui, é a USPA, que é o Programa Espacial, uma agência recente na União Europeia, a Agência da União Europeia para o Programa Espacial, sediada em Praga, na Chequia, e que neste momento também tem 10 vagas para estágio abertas até 31 de março. Um programa de estágio em vários departamentos da EUSPA, às vezes solicitar mais do que 2 ou 3 vagas por departamento, de duração de 6 meses, com renovação possível até 1 ano. Quem se pode candidatar? Mais uma vez, os nacionais de um Estado-membro da União Europeia e Noruega. Conhecimento da língua inglesa, língua de trabalho na USPA, e remuneração, 1.200 euros por mês. Portanto, não quis deixar de focar este, que é engraçado, e Praga é muito engraçado. Quem sabe se depois vem a arranhar a língua, e portanto a língua checa, e portanto, ótimo, excelente, uma outra experiência. Eu queria acabar os estágios só por dizer ainda mais uma coisa, e referente ao Blue Book, foi aquilo que nos trouxe hoje aqui. Na sessão de primavera anterior, ou seja, na candidatura de janeiro de 2021, candidataram-se 507 candidatos nacionais de Portugal e foram selecionados 46 jovens. Olhem que foi muito bom, não é? Portanto, eu gostava de superar este número. Agora, outra questão que eu queria falar era que existe um projeto piloto, que já não é tão piloto quanto isso, porque foi lançado em 2018, em que dava a oportunidade de os estagiários Blue Book, para além de alguns funcionários temporários e CAST com menos de 1 ano de experiência, se pudessem candidatar ao programa Junior Professional Program, profissionais júniores. Este programa baseia-se num processo de seleção que inclui os testes por computador,
a pré-seleção numa direção geral e depois uma entrevista final e ficam numa pool de candidatos em que vos é oferecido um contrato de 2 anos, no final do qual haverá um concurso interno e a que poderão concorrer, podendo vir a ser funcionários permanentes da comissão. Nem toda a gente vai ser convidada a ficar nesta pool, nem todos os estagiários se podem candidatar ao Junior Professional Program, é uma possibilidade, mas pois quem fizer um bom estágio e quem tiver vontade de continuar na União Europeia, esteja atento. Muito bem, a esta possibilidade. Eu tenho ainda um diapositivo sobre bolsas, mas eu vou falar sobre elas se houver oportunidade depois da Carolina. Não quero fazer a Carolina esperar mais tempo para dar o seu testemunho enquanto ex-estagiária Blue Book e a poderem colocar-lhe algumas questões, e também tenho os meus contactos, etc. Mas, Ana, eu parava agora a apresentação e gostava de saber como parar, muito bem, parar a apresentação, e dava a palavra à Carolina para ela falar então da sua experiência enquanto ex-estagiária, ok? Olá, obrigadíssima Margarida pelo convite e Zélia também por estar aqui e por esta apresentação absolutamente fantástica. Eu fico sem muito para dizer agora. Eu acho que o mais interessante é responder às vossas perguntas, mas posso-me apresentar e dizer um bocadinho como é que cheguei ao Blue Book, se calhar, para terem uma ideia do meu perfil. Então eu estive no sistema francês e até ao secundário, até ir para a universidade, estive no sistema francês e no sistema português, e fiz o liceu em ciências. E depois comecei a estudar ciência política e relações internacionais em Portugal, e passei e fiz Erasmus na Bélgica, aqui não longe de onde estou agora, numa universidade chamada KU Leuven. E depois entrei num mestrado em estudos europeus e internacionais, que era um bocadinho em Nice, França, um bocadinho em Berlim, na Alemanha, e um bocadinho em Istambul, na Turquia. Portanto, eu gostei muito de o fazer e de ter a oportunidade de viajar para estes sítios. Antes de entrar, esqueci-me de um passo grande, que foi antes de entrar, e acho que foi se calhar onde cresceu o meu gosto pelos assuntos europeus. Antes de entrar para a faculdade, eu não sabia muito bem para o que é que ia, sabia bem para onde queria ir, mas tinha assim duas coisas que pesavam, a medicina ou as relações internacionais. Então decidi tirar um ano, o famoso gap year, e fui fazer serviço de voluntariado europeu para a Polónia durante um ano. E como estava a fazer assim gestão de projetos, a ajudar uma organização local na Polónia, tive muito contacto com todos os projetos de Erasmus, com todos os projetos, com muitos estudantes que não sabiam nada sobre a União Europeia, que eram bastante mais velhos que eu, porque eu tinha apenas 18 anos, e comecei-me a perceber que era tão triste, nós não sabemos nada uns sobre os outros. Eu, estando na Polónia e sendo de Portugal, estava assim no mais longe quase que podia estar dentro da União Europeia, não é? E mesmo assim haver tanto desconhecimento e sobretudo sobre a Europa, porque nós afinal somos todos igualmente cidadãos da União Europeia. E acho que começou aí um bocadinho o bichinho. Depois fui assim dar um pezinho à medicina, mas isso não interessa nada, não gostei. Percebi que o que queria mesmo era relações internacionais e assim continuei. Entretanto fui fazendo um ou outro estágio, assim mais de verão. Estive em Bruxelas, numa organização de ajuda humanitária, a trabalhar com refugiados, e depois desse meu mestrado fui para o Ministério dos Negócios Estrangeiros fazer um estágio, e depois entrei no Blue Book. Fiz a minha candidatura. Como todos vocês, tenho assim bastante medo se entrava, se não entrava, mas fiz e entrei.
e estive na Direção-Geral de Comunicação, gostei imenso, imenso, imenso. Fui daquelas pessoas, como a Zélia falava há pouco, que teve 2 semanas no escritório e fui, como todas as pessoas, mandada para casa por causa do Covid, e portanto fui aquelas que atrasou estas vagas todas, se calhar, porque como toda a gente tinha a enorme esperança, que eu acho que ainda todos temos, que isto acabe rapidamente, achavam que se calhar em outubro, como foi dito, já estaria resolvido e ofereceram-nos mais 5 meses para ficarmos. Eu decidi ficar, claro. Adorei a experiência mesmo em casa, a minha equipa fez-me sentir sempre super, super, super bem recebida, participei muito em todos os processos, não me senti nada fora a parte toda de estar em casa, não me senti nada mal. A Comissão fez um trabalho absolutamente espetacular em juntar à mesma todos os estagiários, tivemos à mesma uma feira de carreiras, tivemos à mesma todas as oportunidades que se têm quando se está em presença. Eles fizeram um trabalho extraordinário, sobretudo visto que era a primeira vez, não é? Que tal coisa estava a acontecer. E pronto, portanto, tive esse ano e depois fui convidada a ficar mais um bocadinho para ajudar no final na presidência portuguesa. E depois tive esta oportunidade, eu sempre quis o college, porque sou uma grande nerd dos assuntos europeus e acho que o college é uma instituição absolutamente extraordinária, e pensar que os grandes pensadores do projeto europeu criaram esta escola sempre me fez querer vir para aqui. E aqui estou eu, pronto. E estou abertíssima a todas as vossas perguntas. Eu acho que é mais interessante isso do que eu possa achar que é interessante para vocês, porque todos terão dúvidas diferentes. Não se estressem muito com as línguas, eu estive a ver nos comentários a tentar responder a alguns. Não se estressem muito com as línguas, não é preciso. E sendo assim muito honesta, ninguém quer saber se nós falamos A1 de alemão, B1 de turco. O que interessa é sabermos falar absolutamente fluentemente, não é? Portanto, mesmo se for os outros, eu acho que eles passam assim um bocadinho os olhos por cima, porque é ótimo, é um sim, podem pôr, devem pôr, eu acho que as pessoas o veem como interesse e como motivação de aprender e gosto por aprender, e eu acho que isso é importantíssimo, mas também não é, ninguém os vai pedir, e sobretudo não mintam, porque eu sei de casos que pessoas que depois nas entrevistas ou mesmo no trabalho, depois as pessoas que trabalham na Comissão e nas instituições em geral são pessoas que trabalham lá há muitos anos, não é? Portanto, que têm experiências muito internacionais, portanto, não é assim tão raro uma pessoa se calhar falar mandarim e depois começarmos a falar em mandarim ou em turco ou em polaco e vocês ficarem assim muito e depois dá uma péssima imagem fazer-se isso, não é? Portanto, sejam o mais honestos possível. Mas pronto, adorava então as vossas perguntas, se quiserem fazer em voz ou em escrito, para vos poder ajudar o mais possível. Carolina, temos aqui algumas questões, nomeadamente, se recebes e-mail quando passas para a entrevista ou tens que estar sempre atento ao portal quando estás no processo de candidatura? Esta era uma das questões da Beatriz. Eu recebi um mail perfeitamente a dizer, e acho que estava um bocadinho obsessiva a ir ver todos os dias, porque queria imenso. Ele normalmente recebes mail, eu recebi um mail, mas a verdade é que às vezes os sistemas falham, portanto, e desvendo também nunca é de um dia para o outro, não te pedem uma resposta em 24 horas, pedem num curto espaço de tempo que precisam de saber, mas não são 24 horas, portanto, ver 2 em 2 dias, 3 em 3 dias quando se está à espera, e sobretudo não perder a esperança, porque às vezes quando uma vez pré-selecionado pode demorar a ter a resposta. E outra coisa que eu acho muito boa de saber, que eu acho que não é assim tão explícito e que sobretudo em Portugal faz-se muito pouco e é até mal visto, mas que não é assim nas instituições europeias, uma vez pré-selecionado, vocês terão acesso a uma lista de pessoas por unidades. As unidades são dentro das direções gerais, como as direções gerais se organizam, têm várias unidades e vai ser dada uma lista, uma vez pré-selecionados, repito, com esses contactos. Não tenham medo nenhum de contactar essas pessoas a dizer
eu gostava de ter uma entrevista, tem aqui o meu CV, enviam o CV outra vez, o vosso número de candidato é importantíssimo, porque aquilo é uma plataforma, portanto é muito bom eles terem o número de candidato para poderem ver o vosso número, e não tenham medo, as pessoas, se eles virem o vosso número e acharem que não, eles vão dizer que não, porque eles são pessoas muito ocupadas, como em qualquer outra instituição ou empresa, e não vão perder o tempo. Portanto, eles são sinceros e simpáticos, e não são de todo pessoas, como às vezes os jornais descrevem, eurocratas cinzentos, de fato e gravata, muito sérios. Não, eu tive equipas absolutamente extraordinárias. Há uns mais que outros, claro, mas há seguramente muitos Claro. que são como a Carolina está a dizer. Estava aqui, é mais um comentário do que uma pergunta retórica da Isabel, mas efetivamente o percurso da Carolina, efetivamente os estágios Blue Book surgem depois de ter, efetivamente passou pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas diziam, todos os selecionados têm um currículo como o da Carolina ou também é alcançável para os comuns mortais? Estou a colocar a questão como a escreveram. Disparate. Carolina não quer dizer que é uma comum mortal, mas efetivamente parece-me que é. Mas, Totalmente. É possível. É possível e eu acho que a pessoa... Eu candidatei-me uma vez no final da minha licenciatura e não fui aceita, obviamente, porque, não vou mentir, é um estágio competitivo, não é? Há pessoas com muito mais idade, e normalmente, idade não quer dizer nada, mas normalmente, convenhamos, também quer dizer alguma experiência. Agora, eu acho que é preciso gostar-se do projeto europeu e acho que isso mostra muito na motivação. Portanto, eu acho, é muito clichê se calhar dizer isto, mas eu acho que é mais por das verdades, tem de ser muito honesto no processo de candidatura, porque mais tarde ou mais cedo vai transparecer e vai dar um mau resultado. Portanto, ser sincero e mostrar-se motivação, porque é competitivo, mas é um estágio. As pessoas não querem que... Nós temos também de ter noção daquilo que somos e do que vamos fazer. Nós não vamos salvar o projeto europeu por lá estarmos 5 meses. Vamos claramente querer contribuir, e é por isso que se calhar muitos de nós se está a candidatar, mas somos assim uma formiguinha muito trabalhadora, mas uma formiguinha. Ou seja, é um estágio, não é sermos a Presidente da Comissão Europeia. Nós temos de mostrar, sobretudo, que queremos aprender. E essa é uma dica que dou sempre, mostrem o vosso interesse pelo projeto europeu, e se não têm ainda conhecimentos, não têm de ser de estudos europeus, há unidades para absolutamente tudo. Quem é de relações internacionais, que eu sei normalmente que é quem se candidata mais, se calhar, não tem de ir só para as direções gerais básicas de parcerias internacionais. Há unidades, e isso eu convido mesmo muito a fazer, que é irem ver as direções gerais e as unidades, porque há unidades de relações internacionais em todas as direções gerais. Como é que o podem fazer? Podem fazer, por exemplo, põem DG Trade e põem, normalmente aparece muitas vezes em francês, porque as instituições tentam continuar a ser bilingue, mas se puser Organigram ou Organigram aparece e estudem um bocadinho isso e até podem pôr logo na vossa carta, na parte da motivação, isso mesmo. Eu gostaria muito de fazer esta direção-geral, porque vocês têm de fazer uma ordem, não é? E depois escrever, e gostava especificamente desta unidade, portanto não se prendam só àquelas básicas, porque essas, são as mais competitivas, convenhamos, e 2, há muito para além disso. Eu fui para a Direção-Geral de Comunicação, não era de toda a minha área, não tinha conhecimento, fui chamada para essa, aceitei e adorei, porque saí da minha área de conforto, fiz muitas coisas que não pensei fazer e aprendi imenso, que foi para isso que eu lá fui. Excelente, Carolina. A Olga, penso que gostaria de colocar uma questão. Diga. Deixe-me só complementar aquilo que a Carolina disse até agora. Disse 3 coisas fundamentais. Proatividade. Nunca fiquem à espera que as coisas vos caiam no colo. Nunca. No momento em que sabem que estão na Blue Book, tentem, exatamente como a Carolina disse, ver quem é que está na direção-geral, qual é aquele que vocês gostariam e para o qual mostraram a verdadeira motivação e motivo, e tentem contactar num pequeno e-mail. Eu estou disponível para uma pequena conversa, 1 minuto, para explicar porque é que eu sou a pessoa melhor para esse posto. Portanto, proatividade. Várias candidaturas, falou numa coisa muito importante, nem sempre se consegue à primeira, segunda, terceira, porque vamos sempre aprendendo com cada candidatura, aprendemos, ok, não fiz aquilo tão bem, agora vou
de melhorar este aspecto. Portanto, não fiquem desiludidos, tudo se consegue com muito treino e, portanto, as várias candidaturas são uma forma de treino. Depois, alguém disse um CV invejável. Sim, eu logo de início disse um CV, um currículo que a Carolina tem. Mas tudo isto se consegue com várias experiências. O Blue Book, o estágio Blue Book, no caso dela, apareceu já depois de outros estágios, mas cada coisa que forem efetuando e realizando ao longo da vossa vida vai abrindo portas e vai alargando os vossos horizontes. Portanto, tudo isto se consegue com mais coisas. Por exemplo, nós, na última sessão de estágio no Ministério dos Negócios Estrangeiros, tivemos uma candidata que era embaixadora das carreiras europeias, ou seja, uma figura que o EPSO criou junto às universidades para falar com os seus colegas e divulgar as carreiras e as oportunidades na União Europeia. Quando acabou esse tempo, esse período enquanto embaixadora, concorreu ao estágio Schumann e foi aceita. Portanto, todas estas experiências se encadeiam e vão abrindo horizontes. Daí a vaga fora de Lisboa, cada vez melhor. Portanto, muitas experiências e diversificadas. Obrigada. Doutora Zélia, posso colocar uma questão que já não é a primeira vez que aparece e creio que é importante frisar. Não há limite de idade para se candidatar. As pessoas têm perguntado, eu tenho mais de 40, eu tenho mais de 35, podia, por favor, clarificar e tirar este estigma da idade? Não há limite de idade, tanto para estágios como para empregos. É inconstitucional. Contudo, para um emprego, tem de ter idade suficiente para fazer uma comissão de serviço mais o período probatório. E a idade de reforma é 65 anos na União Europeia. Portanto, façam as contas. Para um estágio também não há limite de idade, mas obviamente que isto destina-se a gente mais jovem. Ou seja, eu, com os meus longos anos de experiência, provavelmente, se me for candidatar, serei preterida, porque, obviamente, hão de preferir uma pessoa na casa dos 20 e tal, 30, com mais dinâmica, provavelmente com menos problemas de saúde, quem sabe, ou outras experiências, outra aprendizagem. Embora a minha experiência profissional seja profícua, mas são capazes de preferir gente mais jovem. Mas eu tenho conhecimento de um estagiário Blue Book com 46 anos. Pronto, então, se calhar colocaria só aqui duas questões antes de dar a oportunidade à Olga Nunes de colocar a sua questão. Tem a mão no ar, já deve estar cansada de ter a mão no ar. Estou a brincar. Mas que foram sendo colocadas, para além desta questão da idade, que já está esclarecida, não é? Há uma outra questão que já por várias vezes foi colocada. Se existe algum local, ou se eventualmente mesmo através da própria carta de motivação, se isso poderá ser feito, ou quando é que será a oportunidade ou o local, em que fase da candidatura é que se pode manifestar essa preferência, ou por determinadas cidades, porque há pessoas que efetivamente têm preferência por determinadas localidades, determinados países, até podem ter familiares, outra rede de apoio, ou por determinadas DGs, direções gerais. Qual é o momento? E ou se essas oportunidades também estão divulgadas por cidade em algum local antes de efetuarem a candidatura? Então, nas direções gerais é mesmo obrigatório pôr as preferências. Portanto, logo aí vão ter de fazer uma escolha e era aí que eu dizia, façam essa escolha conscientemente e se quiserem imenso ir para a INPA, que é das mais, vão, não tem problema nenhum, até porque estas coisas mudam todos os anos, mas realmente é mais competitiva. Mas um conselho enorme que eu dou sempre a toda a gente é vão ver as unidades que existem e ver o que é que gostam, porque isso, se nós trabalharmos no que gostarmos, em princípio, vamos aprender muito mais e depois também a oportunidade, que eu sei que algumas pessoas estão interessadas nisso, alguma oportunidade de surgir um convite a seguir a ficar sempre em regime temporário, depois as entradas oficiais são por concurso, também será talvez maior, não é? Mas pronto, essas DGs está, não é? É obrigatório, vão ter de pôr isso a certo ponto da vossa candidatura. Os locais são praticamente todos em Bruxelas, não é? Porque a comissão está em Bruxelas e depois nas representações, o que era aí, eu acho que é importante saber que
nas representações é normalmente necessário falar a língua local, porque vai-se trabalhar muito com os mídia, vai-se trabalhar muito com a parte de comunicação, porque as representações estão dentro da Direção-Geral de Comunicação. Ok, obrigadíssimo. E posso só juntar uma coisa, Margarida, que eu acho que é importantíssima, é que realmente às vezes é injusto, porque a experiência, como alguém dizia nos comentários, não é só idade, e pode-se ter imensa experiência também sem se ter feito às vezes estágios, porque eu sei que muitos estágios infelizmente ainda não são pagos, portanto não é toda a gente que pode fazer estágios, infelizmente, mas há muitas outras coisas que nós podemos pôr na parte da motivação e mostrarmos os conhecimentos que adquirimos. Eu acho que a motivação é mesmo isso, é vermos as competências que adquirimos de uma forma ou de outra e conseguimos transferi-las para o mercado de trabalho. Mesmo que seja, não podem realmente pôr que trabalharam na OLA, tanto que eles especificam mesmo que a experiência profissional tem de ser experiência profissional, mas se não tiverem, candidatem-se à mesma e mostrem na parte da motivação os trabalhos de verão que tiveram e que de alguma maneira dá para ligar, ou voluntariado. Eu fiz imenso voluntariado com uma organização que agora também já há em Portugal, mas que na altura nem sequer havia, que é a Beta Europe, já a Beta Portugal, que é de assuntos europeus. Estive envolvida em imensos projetos sobre a Europa, portanto, isso também eu acho que jogou e ajudou. Portanto, se tiverem tido essas oportunidades e essas experiências, não hesitem em pô-las na parte da motivação. Obrigadíssimo, Carolina. Olga, se quiser ligar o seu microfone. Olá, e a sua câmera. Obrigada. Ok, bom dia. Estão-me a ouvir? Sim. Ok. Praticamente a minha questão já foi respondida, que tinha a ver com a idade. Mas de qualquer forma eu volto a reformular de uma outra forma. Tendo mais de 50 anos e uma experiência de vida e de trabalho já larga e diversificada, e falou há bocado de ter tempo de fazer até à reforma, de fazer alguma coisa que eu não apanhei a palavra, perdi. É limitativo o facto de eu estar, digamos que a 11 anos da reforma, o facto de me poder candidatar a um estágio deste género. É essa a pergunta. É simples. Obrigada. Quer que eu responda? Ok. Olga, pois é assim, não é impeditivo se candidatar a um estágio, mas penso que há outras oportunidades na União Europeia às quais pode e deve candidatar-se com a sua experiência e que serão muito bem-vindas. Não sei qual é a sua área, mas todas as áreas são bem-vindas na União Europeia, porque a União Europeia trata de todos os assuntos da nossa vida cotidiana, portanto, todos os temas são bem-vindos. Entre, por favor, na página do EPSO, e eu já escreverei o link aqui embaixo, de forma a poder ter noção de todas as vagas que estão abertas, não digo para funcionários permanentes, mas também lá estão, mas até para funcionários CAST, são aqueles que fazem uma comissão, ou funcionários temporários, que fazem alguns meses na União Europeia, e que realmente para esses postos uma experiência profissional específica, que é aquela que a Olga tem. Portanto, que em vez de investir num estágio que é capaz de não ser a pessoa ideal para a entidade, tem outras vagas disponíveis e às quais deve concorrer, vá à página do EPSO, eu já ponho aqui no chat, e verifique que são imensas. Então, para CAST, agentes CAST, tem imensas vagas em todas as áreas, candidato a tudo o que puder. E depois vai concorrendo e vai vendo o que é que aparece, tá bom? Ok. Obrigada, então. Obrigada. E penso que... Ora, estou aqui a colar o link também. Para além do da EPSO que a Carolina também partilhou, então o link do Eurocid, que tem informação sobre as várias oportunidades de emprego e estágio e links para as várias oportunidades que existem.
Guilherme, não se preocupe com o facto de não abrir os links neste momento, porque nós também, no seguimento desta sessão, vamos fazer-vos chegar a apresentação que a Zélia utilizou. Vamos também fazer-vos chegar o link para a gravação desta sessão e, portanto, se quiserem, obviamente que nós passamos aqui muita informação, falámos sobre muitas oportunidades e poderão revê-la, porque é óbvio que se calhar não conseguiram reter tudo, não é? Poderão rever o testemunho da Carolina e... pois, a questão que a Jéssica está a colocar no chat, Zélia, não sei se quer responder, mas eu penso que será. Um bocadinho, não quer dizer que ter o francês também é bom. Seja como for, nós continuamos disponíveis para vocês no seguimento desta sessão. Neste momento, é óbvio, estamos a chegar ao nosso limite horário, aliás, já chegámos, já estamos aqui a ultrapassar 10 minutinhos. E vamos também, quando vos enviarmos a apresentação, vamos enviar-vos também os links que mostramos aqui, também os links do Eures para o caso de vocês optarem por ir pela via privada. Nós também temos outro tipo de apoios à mobilidade que também podem ser interessantes também para vocês. Contem connosco também para qualquer questão que tenham ao longo do processo. Eu vi aqui também, ao longo do chat, que não tivemos a oportunidade para responder essas questões sobre os estágios no Serviço Europeu de Ação Externa, mas poderão também depois colocá-las. Podemos eventualmente partilhar também o link para informação específica sobre estes estágios para que vocês possam ver quando é que é o período de candidatura, a duração dos estágios, etc. Mas já tinham ali alguma informação também na apresentação. E, Zélia, passava-lhe a palavra a si, poderá haver aqui alguma questão de que eu me esteja a esquecer. Não, eu quero agradecer a todos os participantes. Deixe-me só ver aqui. Havia aqui uma questão que estava por responder. Sim, todos os estágios na União Europeia são remunerados, à exceção da agência Eurojust, que não paga. Não percebemos porquê. É justo, é justo. Eu confirmo a regra. Pronto, a exceção confirma a regra. Quando têm de fazer viagens, obviamente que têm custos para o alojamento e para comer, a alimentação, etc. Não sei se a Carolina teve hipótese de realizar alguma viagem no estágio Blue Book. Eu estava, foi mesmo no pico no início da pandemia, portanto não, mas é super possível, ainda por cima estando lá e as fronteiras não estando fechadas. Em Bruxelas então é tudo tão ao pé. E em Bruxelas eu penso que também acaba por existir aqui algum espírito de entreajuda e existem mesmo comunidades e grupos ao nível das redes sociais onde se partilham oportunidades de alojamento, onde se partilham... Portanto, penso que não estou a dizer nenhuma mentira, não é? Pronto. Não, no Facebook basta pôr... Nós usamos o telefone para tudo, vão ao Facebook, ponham Rooms, Brussels e aparecem 20 grupos diferentes. Tenham só atenção aos scams, mas isso é como tudo. Existe inclusivamente uma base de dados que é Bruxelles à louer, Bruxelas para alugar, e tem imensas oportunidades de alugar quartos para estágios, etc., com aquecimento, sem aquecimento, essas coisas todas. Só muito, para responder inclusivamente a uma questão que eu tenho aqui, que eu prometi falar, mas que já não vou falar mais, existem outras oportunidades para além dos empregos, dos estágios que já falámos, que são bolsas de estudo. Pois se têm a licenciatura ou o mestrado e querem realizar uma bolsa de estudo fora de Portugal, a Carolina está no Colégio da Europa, é uma instituição fidedigna, aquela que diz que prepara eurocratas e, portanto, existem as bolsas de doutoramento no Colégio da Europa, cuja candidatura acabou ontem, e existe para o Instituto Europeu de Florença pós-doutoramento, que vão até 31 de janeiro também. Não me vou alongar mais. Na apresentação vão os links para o nosso registro, vejam, e mais uma vez, dúvidas, carreiras.europeias@cieste.pt. Ok? Obrigada. Exatamente.
e têm a resposta às questões da Eli, têm a resposta no chat. Pronto. Exatamente. E resta-me agradecer a todos terem estado aqui connosco, participem, concorram, 1, 2, 3 vezes até conseguirem, proatividade, e cada pequenina coisa que fazem, nem que seja uma semana, abre portas para outra que vem a seguir. E, portanto, isso é até terem um currículo como aquela jovem que nós estamos aqui a ver, 20 e tal anos, e com um currículo invejável. Não é imortal, não, senhora? Exatamente. É só fazer. E já agora deixei também o site do colégio para quem quiser ver, e a Comissão Europeia, a representação da Comissão Europeia em Portugal também tem uns summer camps super interessantes para quem quer saber mais sobre a União Europeia e também, na verdade, ganhar alguma estaleca nos assuntos europeus. Fantástico, que ajudarão seguramente a prepararem as vossas candidaturas também, de futuro. Muito obrigada a todos pela vossa disponibilidade para estarem aqui também, para receberem esta informação, nomeadamente aos resistentes que ficaram até ao final. Em todo o caso, já dissemos isto, portanto, vamos partilhar convosco toda a informação que foi aqui partilhada. Vamos também, juntamente com a apresentação e com a gravação, vamos pedir-vos que, tanto quanto possível, e para aqueles que tenham essa possibilidade, que preencham um questionáriozinho de satisfação e que nos deem o vosso feedback sobre como correu, como poderíamos ter feito melhor. Estamos sempre aqui a procurar oportunidades de melhorar. E pronto, e era só isso que vos pedíamos, e se calhar desejávamos a todos um bom almoço, também daqui a pouquinho já não deverá demorar muito tempo. E boa sorte nas candidaturas. E boa sorte. E para os participantes que possam ter mais de 40, mais de 50, não esquecer aquilo que a Zélia disse, que nós geralmente também incluímos aqui um link para os CAST, portanto vamos fazê-lo também, vamos à semelhança do que fizemos na sessão anterior sobre estágios, vamos incluir também essa informação, para que vocês possam também explorar as muitas oportunidades que existem também nesse âmbito. Tudo isto é muito competitivo, mas como a Zélia disse, e só reforçar esse aspecto, se vocês não experimentarem, se não tentarem 1 e 2 e 3 vezes às vezes, e se calhar poderão ser 5, mas se não tentarem nunca vão conseguir. E é sempre melhorando, está bem? Bom ano! Excelente almoço, um bom ano, que ainda estamos em janeiro, podemos desejar. Que o bichinho se vá embora para que nós tenhamos a possibilidade de ter estágios presenciais também é uma experiência que deve ser agradável. E pronto, boa sorte a todos então. Obrigada.